Bem-vindos ao primeiro episódio do Lapidário Cast. É que enfim nasceu, hein? Nasceu mais um projeto de Deus na Terra. Comigo, missionária Valdirene, a nossa Dirinha e o meu marido, pastor Rafael. Só vitória. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho do lapidário. Pastora Adriana, como nasceu a Conferência Lapidário? Nasceu de uma forma muito linda. Eu estava no monte orando e de repente o Senhor falou, olha para o céu. E quando eu olhei para o céu, começou a descer diamantes do céu. Sem entender o que estava acontecendo naquele momento, o Senhor falou, senta, escreve esse nome, lapidário. E quando o diamante desceu, ele tocou na minha mão e ficou como se dançando no ar. E tinha um outro diamante. Naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu fiquei atenta aos diamantes. E ele falou, filha, sente, comece a escrever o que eu vou falar com você. Naquele lugar estava nascendo essa conferência de cura e de restauração. E aí eu sabia que havia mais de um diamante. Só que naquele momento ele não me falou o que era. Porque o Senhor vai falando conosco aos poucos. E daqui a pouco ele conversa comigo e diz, você não ficará só. Existe outra pessoa. E eu ali, escrevendo o que ele estava falando comigo, e os anos se passam. E aí eu encontro missionária Valdirene. E passou um tempo, encontrei a pastora Adriana, e aí ela me disse que eu era o segundo diamante. Aí eu falei, mas de que essa mulher está falando? E fiquei olhando para ela. Confesso que no começo eu estranhei, mas como eu sempre faço, eu estava na sala da minha casa com as mãos estendidas e falei, Senhor, eu já identifiquei que ela é uma mulher de Deus. E como essa história de diamante? E com as mãos assim, de repente, eu vi um barulho e um diamante desceu e tocou na minha mão e o Senhor disse para mim, você é o segundo diamante. Confesso que eu tomei um susto muito grande, mas assim nasceu a minha história no lapidário. Foi lindo demais. Pastor Rafael, como nasceu a sua história no lapidário? Mesmo o senhor sendo meu marido, né? Bem, Você também tem a sua história. É impressionante, eu tenho a minha história. Mas Deus uniu dois estados, o Rio de Janeiro e a Bahia. Olha que interessante, gente. E a minha esposa, eu sempre preocupado, porque minha esposa sempre assim, andando sozinha, né? Nenhum homem quer isso. Eu ficava em casa com as crianças, enquanto a minha esposa vinha para a Bahia fazer o lapidário. Até que ela falou, olha, encontrei o segundo diamante. Eu falei, meu Deus, que mistério. Passou-se algum tempo, esse segundo diamante que está aqui, que é a missionária Dirinha, que eu amo de paixão, ela veio parar lá em casa. Lá em casa, vou passar um tempo lá em casa, a gente programou e fez também um lapidário no Rio de Janeiro. E nisso a Dirinha foi lá para casa, eu vim a conhecê-lo. A gente conversou muito, bateu muito papo. Inclusive, ela também me ministrou. Então, minha primeira experiência com o segundo diamante foi numa ministração, ela ficando lá em casa, ela me ministrou e ali eu tenho alcançado grandes coisas com o Senhor. A minha primeira experiência com o lapidário foi sair do Rio de Janeiro e vir morar na Bahia. Isso foi um dos maiores desafios da nossa vida. Bem, desafio. Para mim foi uma loucura. Né? Vocês estão rindo, mas para mim foi uma loucura. Então eu saí do meu trabalho, abandonei meu emprego. O Senhor falou comigo, olha,
vai para essa terra que eu estou te mostrando. É como em Abraão. Vai para essa terra que eu estou te mostrando. Eu falei, Senhor, tem certeza disso? Você confia em mim, Rafael? Eu confio, Senhor. Vai para esta terra. E olha, irmãos, isso tem 1 ano. Completou 1 ano. Em janeiro do ano passado, eu vim tirar férias na Bahia e o Senhor ali conversando muito comigo. Eu voltei para o Rio de Janeiro. Minha esposa ficou junto com as crianças e ela, a Valdirene, fizeram um lapidário, inclusive num amigo nosso, lá em Feira de Santana, no Pastor Pedro, né? E, irmãos, eu fiquei no Rio de Janeiro, orando ao Senhor, e falei com Deus. Deus, se você quer que eu vá fazer o lapidário, que eu faça parte dessa equipe, o Senhor tem que me tirar do meu trabalho, eu tenho que sair do Rio de Janeiro, eu tenho que fazer essa mudança. E o Senhor, você confia em mim, Rafael? Eu falei, eu confio, Deus. Então, acalma teu coração. E vocês sabem, o coração de crente não se acalma assim, não. Você quer ver as coisas acontecerem. E minha esposa ligando, falando de todos os acontecimentos, falando sobre o lapidário. E eu, ai, Senhor, meu coração começou a arder. Começou a brotar em mim um desejo incontrolável de fazer o lapidário, de participar dessa equipe, de me unir à minha esposa e à Valdirene, porque passei 2 anos, irmãos. A minha esposa vindo para Salvador, ficando 7 a 10 dias, fazendo o lapidário e voltando, e eu com as crianças. E ela contando os sobrenaturais do lapidário. Porque você tem que ir para ver os sobrenaturais do lapidário. Só vivendo. Só vivendo, não é? Só vivendo. Ela me contava e eu não acreditava. Eu falei, nossa, que loucura. O quê? Meu Deus. Irmãos, por Deus, eu falava assim, comigo, dentro de mim, quietinho. A minha esposa tá doida. É uma convicção que ele tinha. Era uma convicção. Aí eu agora eu tô doido também. Então o Senhor falou comigo, você confia que eu vou te levar para a Bahia? Eu falei, Senhor, já estamos em final de janeiro. Se tiver que ir, vai ser agora. Em fevereiro, mês de carnaval. Senhor, eu tenho que alugar minha casa no Rio de Janeiro. Eu não vou poder escrever meus filhos na escola. Olha que mudança que vai ter que ser. Vou ter que sair do meu trabalho. O Senhor, você confia? Confio. Irmãos, Mergulhou. dia 3 de março, isso foi final de janeiro, dia 3 de março do ano passado, 3 de março de 2023, eu já estava aqui na Bahia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa foi uma experiência sobrenatural na minha vida. Então, assim, estou aqui no lapidário. Glória a Jesus. E é claro, ouvir é diferente de viver. E Dirinha também viveu uma experiência tremenda no lapidário, né, Dirinha? A minha experiência foi maravilhosa. Durante muito tempo, eu tinha um medo que me paralisava, porque estava tudo bem, eu já era guerreira, já era o 2º diamante. Mas isso me aprisionava, me paralisava. E esse foi a razão de vários micão que paguei assim, porque me desesperava, passava mal. Isso porque eu tinha um medo de lagarta. E de repente eu fui ao Rio de Janeiro e o Senhor falou para mim, amanhã você irá ao monte. No mesmo monte que nasceu o lapidário. Aí eu dei uma parada e falei, amém. Logo em seguida a pastora Adriana entra no quarto e diz, Dirinha, amanhã nós vamos no monte. E eu falei, amém. Só uma coisinha. O monte no Rio de Janeiro é uma montanha. Não é como aqui também, a gente está na Bahia, que é a duna. É uma duna. No Rio de Janeiro é uma montanha, é uma floresta fechada. Esse monte, ele é um monte também muito profético nas nossas vidas, né? O Monte do Tinguá. Então, assim, é uma reserva ambiental. Então, são árvores imensas, aquela vegetação rasteira, né? E assim, né, Dirinha? Continua. Muito terrível. Porque quando eu cheguei, que vi aquela floresta
E eu olhei de um lado para outro Uma e mata falei, fechada. agora estou perdida. Mas eu fui lá ao monte, porque um dia a pastora muito empolgada me contou, ó, Dirinha, lá no Monte do Rio de Janeiro é muito bom. Ah, pega fogo assim. E eu falei, fogo não combina com lagarta. Santa Inocência. Quando eu cheguei, eu lembro que a pastora Adriana disfarçando assim, que eu olho, uma lagarta no chão. Aí eu parei, falei, não vou. Ela falou, mas Deus mandou. Eu falei, não vou. E olhava assim, já tinha entrado um pouco. Para me voltar, não voltava sozinha. E aí foi onde eu tive a maior experiência da minha vida. Confesso que eu subi no monte como uma criança, chorando. Meu Deus, foi uma luta, porque aquela situação daquele medo não era um medo comum, porque aquele medo foi passado para mim pela minha mãe quando estava grávida. E ainda no ventre. E o medo paralisa, né? Totalmente. O medo paralisa mesmo. Aí ainda já sendo uma grande guerreira, É. ainda estava limitada por um medo. E paralisada. E de repente eu consegui chegar no final do monte. Rapaz, desesperada, porque eu disse, meu Deus, como o Senhor me trouxe aqui? Aí pensei, eu com essa idade, eu acho que minha pressão está alta, eu vou morrer aqui. Aí de repente, eu olho assim para um lado, vem um homem bonito, bem trajado, aproximou, eu olhei para ele assim, e o Espírito testificou. E aí, ele olhou para mim, perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, olha, eu sou de Salvador e estou aqui, não tem ninguém aqui. E a amiga que eu pensava que foi o Senhor que me deu, quem tem ela por amiga não precisa de inimiga, porque ela me trouxe para o monte. E aqui é a casa das lagartas. E ele olhou para mim e falou bem assim, vou tocar em você. Posso? Aí eu falei para ele, olhei assim e falei, não pode. Porque quando eu oro por alguém, que eu exerço autoridade, muitas vezes a pessoa vai ao chão. Eu falei, não pode, porque senão vou cair na casa das lagartas. E ele conversou comigo e falou, não, você não vai cair. Então eu fiquei em pé, ele colocou a mão assim, e eu senti que aliviou o peito, porque eu estava tendo uma crise de tanto nervoso, de ansiedade e um pavor, porque aquilo ali era um pânico total. Depois dele conversar comigo, ele me convenceu a ir para um lugar assim onde a pastora tinha preparado. Deita aqui, Dirinha. E eu só chorava muito. E uma pessoa que tinha ido para o monte com a gente veio a mim e falou bem assim, por que está chorando? Por que você está assim? Aí eu falei para ela, não, é que eu estou conversando com ele. Eu estou bem. Pode ir. Aí ela seguiu. Só que eu pensava que ela também estava vendo aquele ser. Aquele homem. E aquele homem era um anjo. Foi a primeira experiência que eu tive assim valendo. E depois de eu deitar ali naquele lugar, me ministrou orando. É aquela ministração que nós chamamos de ministração uterina. E aí, fiquei livre. Meu Deus, é muito bom ter essa liberdade. Para mim foi uma experiência maravilhosa que eu nunca vou esquecer. Ah, mas quando eu voltei para casa, eu não tinha esquecido do que eu passei no monte. E é uma sertaneja valendo e valente. Cheguei e o pastor chegou do trabalho e perguntou, cadê a Dirinha, Adriana? Aí eu estava tão sensível que eu não queria ver ninguém. Aí ele olhou para mim e falou, ela está aqui no quarto, Rafa. Eu não queria que falasse. Mas como ela falou, e aí foi uma outra história que depois
eu converso com vocês. Isso é tão sério, porque nós estávamos ontem, acho que foi ontem no shopping, e nós presenciamos algo sobre o medo. Era uma senhora, ela já tinha uma certa idade, e ela parou na subida da escada rolante. Ela estava com o genro, estava com o esposo, estava com a filha, e ela ali paralisou. E ela começou a chorar de nervoso, porque ela estava com muito medo. De subir a escada. E o genro dela, eu pego a senhora no colo, não quero que ninguém me pegue, eu não quero subir essa escada, não quero ir para aí. Eu não vou subir. E parou eu e minha esposa e estendemos assim as mãos, né? Começamos a interceder por ela, pedir ao Espírito Santo de Deus que a ajudasse, acalmasse ela. E ali eles pegaram, ele abraçou e ela foi dando um primeiro passo muito devagar, a gente de longe, né? Intercedendo, né? Estendemos as mãos e ela deu o primeiro passo e foi devagarzinho. Mas ela tremia tanto, irmãos, tanto, aquilo paralisou ela. O medo paralisa. E essa experiência foi tremenda que nós vivemos no lapidário. Uma certa vez, após uma conferência, nós fazíamos anteriormente em hotéis. E essa irmã não subia em elevador, né, Dirinha? E ela não subia em elevador e ela descobriu que após a ministração do lapidário, ela subiu o elevador. E ela entrou em festa e ela começou a filmar ela dentro do elevador, subindo e descendo. E postando no grupo da família, olha o que está acontecendo, a família toda em festa. E ela veio contar pra gente que ela tinha subido e descido várias vezes o elevador, como prova que ela estava liberta daquele medo. Que às vezes as pessoas acham assim, ô Dirinha, você é uma grande guerreira, uma mulher de Deus, de intercessão, medo de uma lagartinha? Só que ela não via como lagarta. E nós precisamos entender e respeitar, porque é um trauma. E o medo paralisa. E esse medo limitava. E lá no monte, quando o anjo estava conversando comigo, ele disse para mim, você já parou para pensar que esse medo não é normal? Esse medo é demônio, você é uma grande guerreira. E eu identifiquei que aquele medo era uma lagarta, podia matá-la. Eu não conseguia pegar nada para machucar, aquilo ali esmaga tão fácil. Mas hoje é muito bom viver essa liberdade. É verdade. A palavra do Senhor nos diz que se verdadeiramente Cristo te libertar, vocês sereis livres. E às vezes a pessoa fala assim para nós, mas como ficar livre de um trauma? Como ficar livre de um medo? Quando nós convidamos você a estar conosco no lapidário, é porque o lapidário foi algo que o Senhor trouxe do céu para a terra, entendendo as nossas limitações, entendendo os processos de lapidações que nós precisaríamos viver. É claro que eu também tenho a minha experiência com lapidário. Você imagina, você está sozinha no monte porque desde que eu me converti, o Senhor me chamou para este lugar, para conversar comigo, para falar comigo, para me ensinar as coisas, porque muitas das coisas que eu aprendi foi com o Senhor e com a Bíblia. Algumas pessoas foram usadas como ferramenta de lapidação na minha vida, mas durante esse ministério meu, eu fiquei muito tempo só com o Senhor. E você imagina, você está sozinha no monte, desce diamante do céu e o Senhor começa a contar a você algo que estava em 2022. Parecia algo surreal quando ele começou a conversar comigo. Tudo que existe hoje foi aquela conversa daquele dia. Quando nós sentávamos para poder colocar as orações, para poder colocar as palavras que o Senhor estava dando a nós nas apostilas, foram muitos e muitos dias de jejum, de oração, muita renúncia. Nós ficamos
trancados nos quartos, orando, escrevendo, ouvindo o céu, para poder comunicar na terra, segundo a necessidade de cada um de nós, porque o Senhor nos pega como pedra bruta. Cada um de nós temos áreas de nossas vidas que precisa ser lapidado pelo Senhor. Verdade, verdade. E eu falo isso, né, porque eu faço parte desde o ano passado. E foi muito forte para mim. Eu ministro uma aula no módulo 1, Paternidade de Deus. E a minha esposa, olha, se prepara, porque você vai ver a dor das pessoas. Eu falei, tá bom. E foi, olha, e elas riam, né? Rafa, você está preparado? Eu falei, estou preparado. E ali foi ministrada. Eu achava que estava. Foi a primeira, dei aquela aula de paternidade. No final dessa aula, nós fazemos uma intercessão criativa, em que eu assumo o papel de pai da pessoa. Ela me diz o nome do pai, eu assumo esse papel e ela fala tudo aquilo que ela passou para mim. E olha, Deus me fez sentir a dor dela. E teve momentos em que eu puxava, respirava para não chorar. E vinha minha esposa e assim para mim, ela olha assim, né? Ela dá aquele... A Dirinha sabe como ela faz, ela olha assim, tipo, fica firme. E eu ficava, me segurava e a pessoa ali desabafava, você ministrava. Muita dor, muita emoção, libertação. É libertador. Verdade. É libertador. Né? E lidar com dor. Um curado, ele vai curar. Mas uma pessoa ferida, ela fere. E aquele momento é um momento muito importante. É um momento de exposição, mas não exposição para o outro. É quando a pessoa se permite viver a cura. Então, nós precisamos estar ali ligado, com muita intercessão, com muita oração, a equipe toda de intercessão fica atenta, porque aquele momento é único. São momentos que viram a chave na vida das pessoas e o nosso maior propósito nessa vida é abençoar pessoas. Um belo dia eu tinha uma loja que o Senhor me deu em Nilópolis e um belo dia ele começou a conversar comigo dizendo assim, olha, você não vai trabalhar mais aqui, o que eu tenho para você não cabe aqui dentro. E eu imaginava, meu Deus, onde vai ser essa loja? Então como é que vai ser isso? Ele, o que eu tenho com você não tem nada a ver com o que você faz. E eu comecei a me entregar para aquilo que ele tinha para mim. Comecei a permitir. Nós precisamos permitir. Porque o que ele tem para nós, a palavra do Senhor nos diz que os pensamentos dele são insondáveis. O que ele está pensando para fazer em tua vida não tem nada a ver com o que você está pensando. Às vezes nós achamos assim, eu estou no caminho certo. Está bem distante do que o Senhor projetou. E eu tentava compartilhar com meu esposo o que nós estávamos vivendo de experiência. E ele falava assim, meu Deus, essa mulher tá doida, cada hora acontece tanta coisa, mas durante uma conferência acontece tantas coisas. São tantos testemunhos que as pessoas chegam para nós. Você falou que eu ia engravidar. Na próxima semana eu estava grávida. Mas não fomos nós, foi o Senhor que falou. E ele é fiel para cumprir cada palavra que ele libera. E nós temos muitos bebês. Bebê diamante. Que nasceu depois da pessoa ter passado pelo lapidário, ser ministrado e agora é gerado. Então, assim, nós temos muitos milagres. E agora, no dia 12, vai ter a inauguração da Casa Lapidária, aonde iremos ficar mais à vontade, mais próximos, mais né? próximos.
Agora as a gente pessoas- não vai ficar de hotel em hotel. E as, Agora o Agora lapidário tem uma tem casa. uma casa. e as pessoas vão se sentir muito mais acolhidas. Verdade, verdade. Lá tem salas de ministrações. Estamos esperando você lá. É Verdade. verdade. Só você colocar, sabe aonde? No Google Maps. Casa do Lapidário, você vai chegar aqui. No Itapuã, Avenida Dorival Caymmi, 611, Salvador, Bahia, Brasil. Nós estamos muito felizes. Estamos mesmo muito felizes, estamos na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer nesse ano de 2024. Coisas grandes o Senhor vai fazer. Ele não nos trouxe aqui à toa. Verdade. Esse é o primeiro lapidário Na casa do Lapidário. da Casa do Lapidário. Coisa tremenda e maravilhosa que o Senhor está fazendo. Eu quero falar um pouquinho sobre os módulos, porque são uma pergunta que todo mundo nos faz. Conferência lapidária é o quê? Conferência lapidária é um curso? Um curso onde você aprende sobre paternidade, Mas não é só um curso, né? comunhão. Você aprende a ser cada dia mais próximo do nosso Deus. Tem uma aula que tem o tema de quem é Deus. É algo maravilhoso. Mas não é só um curso. É algo muito espiritual. Tudo do lapidário é gerado com muitos jejuns, muita oração. É jejum de 7 dias. Jejum de... Agora, né, pastor? Até 40 dias. É muito bom, é uma maravilha. Não é fácil, não. Mas eu tenho aprendido muito. Cada lapidário é uma experiência nova. Cada lapidário é diferente um do outro. Então, nós temos 3 módulos. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Por enquanto. Nós estamos com um projeto, já que agora nós temos uma casa, temos um projeto de lapidários para casais e lapidário para mulheres e para os jovens também. Mas vamos com calma, não é verdade? Vamos devagar. Mas o Senhor já tem descido do céu para a terra o que Ele quer. É verdade. Deus não tem coisas pequenas, Deus tem coisas grandes. E também teremos o lapidário de intercessão. Fique ligado. Verdade, Preparação de guerreiros. Tudo começou por um princípio. Um belo dia o Senhor perguntou assim para mim: filha, você está disponível a me responder? Eu falei: tudo que o Senhor quer para mim, eu quero. Então, deixa eu falar algo com você. Depois que você abre a boca para falar algo como esse tipo para o Senhor, prepara o seu coração, porque o que Ele queria para as nossas vidas era isso aqui. Que nós fôssemos um instrumento de lapidação, um instrumento de cura. Deixa eu te falar algo. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por um propósito. E é claro, a cada momento que Ele vai nos lapidando, vai removendo de nós aquilo que não agrega, aquilo que não agrada, aquilo que não edifica e vai nos tornando mais parecido com Ele. Esse é o nosso propósito. Se permita ser lapidado pelo Senhor, deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele trabalhar no teu eu, porque o eu é algo que muitas das vezes nos atrapalha. O mais interessante é que Dirinha fala do anjo conversando com ela. Você imagina se ela dissesse: olha, nem te conheço, sai daqui, que eu já estou aborrecida, que eu estou com medo. Não, ela permitiu viver essa experiência. E foi algo que eu só vim descobrir que era um anjo depois que eu passou um dia e quando eu desci do lapidário que ninguém tinha visto, só eu. Foi muito bom essa experiência. Também, Dri, nós vamos ter um lapidário módulo 2. Heranças espirituais. Agora no dia 27. Esse é um lapidário muito maravilhoso.
porque todos os irmãos que gostam de falar sobre libertação, esse módulo trata de libertação geracional, libertação financeira, Laços de ocultismo. libertação sexual. E vem cá, quem é que não tem herança? Nós vamos, nesse módulo, é abordado heranças espirituais. Mas quem é que não tem herança? Todos nós Você, temos. é claro que temos. Você não recebe uma herança física do seu pai e da sua mãe quando eles morrem? Então você também recebe as heranças espirituais. Eu sei que é um tema bem polêmico, mas é um tema que tem que ser tratado. E nesse módulo 2, que vai ocorrer dia 27 de abril, não perca. E batalha espiritual. Querendo ou não, nós estamos em rota. Agora, Estamos em guerra. estamos em guerra. Agora, nessa rota, nós temos que nos posicionar. Porque pode ter colisão e retaliação. Então, quando eu sei como lutar e as armas que eu preciso lutar, eu vou prevalecer. E com Cristo eu vou vencer. Agora, quando eu não estou preparado, é bom que nem entre em batalha nenhuma. Porque se você não estiver pronto para entrar em batalhas espirituais, certamente você vai ser alvejado. E é muito perigoso. Nós queremos convidar você a nos conhecer. Ora, fala, Senhor, o que é esse lapidário? Eu quero me permitir a viver esse lapidário. Cada um de nós temos as nossas experiências. E se nós fôssemos contar testemunhos, nós teríamos que ter muitas horas para contar testemunhos para vocês. Mas o que importa é que você viva o testemunho. Nós estamos felizes por poder compartilhar com vocês as experiências. Nós estamos muito gratos ao Senhor por esse primeiro episódio do Lapidário Casts. E eu quero te convidar a conhecer ainda mais o Lapidário. Outra coisa, o lapidário não é uma igreja. O lapidário, nós temos a Casa do Lapidário para dar um curso e nós preparamos e ajudamos guerreiros que estão em apuros e também ajudamos as pessoas a ter um entendimento sobre vários assuntos que você precisa conhecer e precisa saber como crente. Compartilhe esse vídeo. Envie para os seus amigos. É muito importante. Compartilhe com outras pessoas. Vai, dá o seu joinha aí. Dá seu like, dá seu joinha aí. E Deus abençoe. te esperamos na Casa do Lapidário. Até lá.